Bom, pessoal, chegamos agora na nossa matéria função exponencial, tá? Esse foi um assunto aí, ele encontra-se na página 47, tá? E é um assunto bem tranquilo, que nós vamos precisar utilizar muito aquelas propriedades da potência que nós já vimos em aulas anteriores, tá? Mas eu vou explicar de uma maneira bem mais suave, fiz um resumo aí legal no quadro, de modo que vocês possam entender bem o assunto, tá? Então, define-se como função exponencial uma função definida por f de x igual a elevado a x ou y igual a elevado a x, com a, que é diferente de 1, né? É chamado de função exponencial. Mas não somente isso. Olha só, a função exponencial, por que ela é exponencial? Logo de cara, vamos bater assim destacar alguns pontos mais notáveis para você poder entender um pouco melhor o que vem a ser uma função exponencial. Por que uma função exponencial? Função exponencial porque ela no seu expoente aqui, ó, ela tem uma incógnita, certo? Tem uma letrinha no expoente. E a base aqui, o a é a base, que essa letrinha aqui é o expoente, né? A função f de x que é igual a elevado a x, de base a expoente x. Então, quando eu tenho um expoente, uma letra, né, eu chamo como função exponencial. Tá? A mesma coisa poderia ser função y que é igual a elevado a x. Gente, olha só. Mas não somente porque eu tenho uma letra, porque ela tem as suas exceções. Tá? Aí eu vou olhar lá, vou ver uma letra no meu expoente, eu vou dizer que ela é exponencial. Pode ser que seja exponencial. Mas o professor só falou que era exponencial com letra. Calma, tem suas exceções. Toda regra tem suas exceções. Primeira coisa que você tem que olhar logo. Olhou, viu uma letra lá em cima do expoente? Opa, acende uma luzinha. Pode ser exponencial. Beleza. Aí você vai olhar a base. A base A. A base ela tem que ser o quê? Ela tem que ser maior do que zero. Maior do que zero e tem que ser o quê? Diferente de 1. Tá? Então para eu ter minha função exponencial, a minha base A, tem que ser um número real, certo? Diferente de zero e maior do que 1. Essa é a regra básica. Então, são três coisas, características. Eu tenho que ter aqui, ó, vou ter que as características aqui. Característica base positiva e A maior do que zero. Não pode ser igual a 1. Não pode. A minha base ela tem que ser diferente de 1. Ela não pode ser igual a 1. Tá? O expoente será sempre uma variável. O expoente é sempre o que? Uma letrinha, uma variável. Então, gente, essas três coisas. Expoente é uma letrinha, uma variável. A base não pode ser igual a 1, tem que ser diferente de 1. E a base tem que ser maior do que zero. Então, essas três coisas vai concretizar que eu tenho uma função exponencial. Eu botei aqui, ó. O x é expoente, não possui restrições de valores. O x pode ser positivo ou negativo, tá? Então, o meu x, o meu expoente, ele não tem restrições de valores, não. Ele pode ser positivo, pode ser negativo, sem problemas, tá? As restrições, ela atinge diretamente a base, que é quem? Que é o meu A, tá? Então, todas essas restrições aqui, ela atingem diretamente a A. O A tem que ser maior do que zero, diferente de 1, tá? Ele não pode ser igual a 1, tá, gente? Aí eu botei ali vem as observações explicando. Se A for igual a 1, né? Digamos que o A seja igual a 1. Você vai fazer um exercício e encontra lá A igual a 1, a base igual a 1. Teríamos uma função f de x, que seria a, que é 1, elevado a x. Ó, se a for igual a 1, teríamos uma função f de x, onde a, que seria a base, que é 1, né, elevado a x. Logo, seria uma função constante. Por que eu falei uma constante? Digamos que eu sei que eu vou dar da função f de x, né, igual a 1 elevado a x. Para f igual a 3, nós já aprendemos isso já na parte de função. E quando eu ponho assim f entre parênteses 3, esse aqui é meu valor de x, ó. Esse aqui vai ser meu valor de x, certo? Então, eu vou botar aqui onde tem x, eu coloco 3. Botei o 3 aqui. Então, 1 elevado a 3 vai ser 1. Mas eu não tenho a restrição que meu a tem que ser diferente de 1. Meu a tem que ser diferente de 1, certo? Então, se ele for igual a 1, o que acontece?
não é uma função exponencial porque ela ficou presa nessa restrição, tá bom? Ah, professor, mas se eu botar f de 10, sem problema se você falar que esse aqui, f de 10, sem problema, por quê? Ó, 1 de x. Vou trocar o x por 10. 1 elevado a 10 vai ser quanto? 1. De novo na restrição. Tem que o a, minha base tem que ser diferente de 1. Então, todo número, ou melhor, todo expoente que a minha base, se for elevado a 1, se for 1, vai dar aqui, vai dar sempre 1 elevado a 100. 1 elevado a 1 milhão. 1. Então, fica aí. Então, quando a for igual a 1, eu não vou ter uma função exponencial, tá bom? Agora, se o meu a for menor ou igual a 0, poderíamos definir o que? A função f de x com a de base x em reais, quando o a for igual a 0. Bom, gente, se eu falar que meu a é igual a 0, né? Aí você f de x é igual a 0 elevado a x. O meu a é igual a 0, certo? 0 elevado a x. Vamos adotar para x, assim, vamos cartear um valor para x. Vou dizer que meu x vale menos 1. Ó, f de menos 1. Onde tem x, eu vou botar menos 1. Então ficou 0, 0 elevado a menos 1. A propriedade da potência, né, com expoente negativo, o que acontece? Eu desço, eu faço virar uma fração, porque aqui é como se eu tivesse umzinho aqui escondido, lembra que eu falei isso com vocês no outro vídeo? Inverto, né, e troco o sinal. Ó, vai ficar elevado a 1. Gente, 1 dividido por nada, existe isso? Não, então é inexistente. Tá bom, pessoal? Isso não existe. Outra situação. Quando o a for menor do que 0. Bom, se a for, digamos que o a seja menos 4. Menos 4 é menor do que 0. Não é verdade? Ah, o meu a é menos 4. Vamos dizer que o meu a vale menos 4. Então, a função f de x, onde o a é menos 4 elevado a x. Tá ok? Função f de x, onde o meu a é menos 4 elevado a x. Tranquilo. Adotaremos o valor de x, assim, vamos chutar um valor para x, vamos botar um valor de meio, vou chamar para lá que x eu quero, quando minha função f de x for menos 4 elevado a meio, então, pô, f de meio é igual a menos 4 elevado a x, vou trocar o meu x por meio, então ficou menos 4 elevado a meio, sabemos que isso aqui vai virar o quê? Vai virar uma raiz quadrada, né, gente? Já aprendemos sobre isso também. Então ficou raiz quadrada de menos 4. Isso não pertence aos reais, porque isso aqui, gente, no terceiro ano, vocês vão estudar, vai ser chamado de números imaginários, tá? Então, no momento, isso aqui não pertence aos reais. Isso aqui é um número, raiz de menos 4 é um número imaginário. Isso vai ser estudado por vocês no terceiro ano do ensino médio, tá? E aqui você sabe, né? Quando você tem um número assim, ó, 1 sobre 2, igual aqui, vou botar aqui, fazer aqui rapidinho. 4 igual a 1 sobre 2. Por que vira raiz quadrada? Porque esse 2 que está aqui vem para cá. E esse 1 fica aqui fora. Quem está na chuva vem para dentro de casa. Quem está guardado vem para a chuva. Tá? Eu já expliquei isso também no vídeo, propriedade da potência. Tá bom, gente? Já expliquei isso também com vocês ontem. Não, desculpa, no vídeo anterior. Tá? Bem tranquilo. Continuando, existem funções escritas como f de x que é igual a b vezes a elevado a x, ou f de x que é igual a b mais a elevado a x, que são obtidas a partir da função exponencial. Então, essas funções aqui, elas foram obtidas, a partir da função exponencial. Tá? Então, nós também... Neste caso, são funções do tipo exponencial. Nós também podemos chamar ela da função do tipo, podemos chamar funções do tipo exponencial. Tá, gente? Tá? Porque ela tem uma incógnita, tá vendo o expoente? Olha a incógnitazinha aqui, ó. Tá vendo? Então, é a função do tipo exponencial. Na química, nós usamos muitas funções do tipo exponencial. Tá bom? Agora vamos fazer alguns exemplos aí da apostila de vocês na página 50, o exercício número 1 na apostila, que fala o seguinte: identifique as funções exponenciais e justifique suas respostas. Na letra A, nós temos o quê? A função f de x, que é igual a 7 elevado a x. Olha só, vamos lá. Quando que é a função exponencial?
Primeira coisa, eu tenho que ver se ela tem expoente incógnita, variável. Tem. Tem. Ótimo. Tenho que ver se a base ela é positiva e maior do que zero. A base é positiva e maior do que zero. Então, eu tenho o quê? Essa minha função f de x é igual a 7 elevado a x, ela é uma função exponencial. Corretíssimo. Tá bom, gente? Tranquilo. Agora vamos ver na letra B. F de x é igual a 2 elevado a 3x. Ela é exponencial? Bom, vamos analisar juntos? Primeiro fato, vamos resolver essa potência aqui de 2 elevado a 3, ó. Vamos resolver essa parte aqui, 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 dá quanto? Dá 8. 8. Certo? E vou repetir o x que ficou fora. Certo? Bom, tranquilo. A partir daqui já posso responder se ela é exponencial. Vamos lá. Vamos ver as características dela. A base é positiva e maior do que zero, ou A, isso aqui é minha base, ela é positiva e maior do que zero? Ok, beleza. Eu tenho incógnita no expoente, ou lá na variável, tem uma variável lá no expoente, a variável aqui, tenho a variável, não tenho o meu x? Tenho, beleza. Então estou de frente com a minha função exponencial. Tá bom? Aí aqui eu expliquei aqui, é exponencial de base 8, pois 2 elevado a 3, vou tentar entre parênteses para poder destacar um pouco melhor, né, para vocês poderem visualizar, 2 elevado a 3 vezes x, 2 elevado a 3 é o quê? 2 vezes 2 vezes 2, tá? Não é 2 elevado a 3, não é 6 não, tá, gente? Por favor, é 2 vezes 2 vezes 2, é isso aqui, potência, já estudamos isso também, é isso aqui, tá, gente, 2 vezes 2 vezes 2, 2, 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Por isso que deu 8. Tá bom, pessoal? E repito meu expoente, que é x. Tá? Então, ela é uma função exponencial. Tá bom, gente? Então, é assim. É um assunto que não tem muita coisa a definir. É a prática que vai levar a gente poder a compreender porque é uma função exponencial ou não, quando nós estamos diferente com uma função exponencial ou não. Existem também os exercícios contextuados, né, que aqueles que como em forma de problema, conta uma historinha, você resolve. Também vou apresentar isso a vocês como um exemplo, tá? Vou resolver um desses exercícios para vocês poderem ir se acostumando, se familiarizando como que vai se apresentar, porque infelizmente essas partes assim tão básicas não aparenta, não vai ser apresentado e cobrado em concurso. Mas o conceito é importante, porque a partir do conceito você consegue resolver os exercícios mais sofisticados. Então, se você não souber identificar quando é uma função exponencial ou não, fica difícil quando você for pegar um exercício que tem um problema, entendeu? Você vai precisar interpretar, sabe, gente? Então, mas é bem tranquilo, um assunto bem tranquilo. É só ter um pouquinho mais de atenção que a gente vai avançando bem tranquilo, bem lentamente, mas no final a gente vai conseguir o nosso objetivo, que é compreender, identificar quando estamos de frente com função exponencial, resolver alguns exercícios. Tá bom, pessoal?